Olá, eu sou a Thaís Herédia e eu falo aqui do estúdio da Febraban Tech Trends, dentro da Febraban Tech de 2023, a maior feira de tecnologia e inovação do setor financeiro. Nós vamos conversar agora sobre um dos temas que é certamente um dos maiores destaques de todos os debates que estão acontecendo aqui na Febraban, faz parte, inclusive, do avanço esperado, da modernização esperada para a operação do sistema financeiro no Brasil. Estou falando da nossa moeda digital, o Real Digital, que já foi anunciado pelo Banco Central, deve começar a entrar em operação a partir do final de 2024. Está acontecendo o quê? O que vai acontecer até essa data? Tem um projeto piloto já sendo operacionalizado entre o Banco Central e as instituições financeiras. Tem muita história para contar do que aconteceu até aqui com esse Real Digital e o que ele pode promover também na economia brasileira, para quem usa, né, os bancos, para quem tem operações financeiras. Para falar sobre isso, tenho dois convidados especiais. O Rodrigo Henriques, que é diretor de inovação da FENASBAC, que é a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central, e o Raul Moreira, que é diretor técnico da ABBC, que é a Associação Brasileira dos Bancos. Falar um pouquinho mais deles aqui. O Rodrigo Henriques coordena a primeira aceleradora brasileira de fintechs de alto potencial, que é o Next, todo mundo conhece. Ele também é coordenador executivo do Lift Lab, Lift Learning e Lift Challenge. Olha que bacana, Real Digital, iniciativas conjuntas com o Banco Central. Foi através dessa experiência que ele ajudou a acelerar 100 projetos diretamente relacionados à criação da moeda digital, como os pagamentos instantâneos, o Open Finance, a chamada tokenização e outras modalidades de análise e de concessão de crédito. Falar um pouquinho mais do Raul Moreira, ele atualmente é diretor técnico da ABBC e é membro também do Núcleo de Inovação da associação. Também é conselheiro e membro da diretoria da ABEX, conselheiro do Banco Original, da PicPay e diretor do Instituto JIF. O Raul começou a carreira profissional aos 15 anos no Banco do Brasil. Olha a experiência que ele tem. Ele exerceu lá diversos cargos executivos, chegando à vice-presidência de negócios de varejo do Banco do Brasil e da Alelo. O Raul também participou da criação da bandeira Elo e do lançamento de outras empresas do setor, como a Livelo, Stelo, Veloy e Cateno. Olha a experiência dos nossos convidados hoje. Rodrigo e Raul, obrigada. Que bom ter vocês aqui. Olá, Thaís. Obrigado a você. Então vamos lá. Raul. Prazer, Rodrigo. Olha, eu quero reproduzir a conversa que a gente teve aqui nos bastidores para quem está ouvindo o podcast, que vale a pena, nós vamos fazer isso. Mas eu vou começar, Raul, com você, perguntando sobre a participação da ABBC, que é uma associação importante que representa bancos no Brasil. Qual é a participação da ABBC? Qual a importância da participação da ABBC nesse projeto, nessa fase exatamente que está agora a moeda digital do Brasil? Perfeito, Thaís. O consórcio da BBC ele teve algumas questões de ineditismo bastante interessantes. Né? Na verdade, hoje a BBC é uma associação que representa uma diversidade ampla de entidades, de empresas do mercado financeiro, os bancos, sejam fintechs, são mais de 117 associados hoje, e nós formamos um consórcio que, apesar dos participantes desse consórcio, num primeiro momento, serem 6 bancos, mais 3 empresas de tecnologia, o que nós queremos, na verdade, é criar todo um arcabouço de conhecimento sobre o Real Digital, sobre o processo de tokenização da economia, que nós vamos debater um pouco mais adiante aqui nessa conversa, e levar isso para o mercado, levar isso para as nossas associadas. Porque nós entendemos que o projeto dessa envergadura como o Real Digital só vai ser possível, só vai dar certo se a gente tiver uma ampla mobilização, uma mobilização plena do mercado e de todas as instituições. Não interessa o tamanho, não interessa o segmento ou qual é o objetivo dela, mas todos vão ter que se mobilizar para que esse projeto do Real dê certo. E a BBC vai exercer um papel importante de propagar todo esse conhecimento do piloto e levar o processo aí de estruturação de um amplo movimento
para que as pequenas associadas possam participar no futuro, inclusive da própria implementação. E aí nós estamos falando de concorrência, nós estamos falando de criação de produtos e serviços, que também será tema nosso aqui. Rodrigo, eu quero agora te ouvir, você aqui representando a Federação dos Servidores do Banco Central, que tem um papel importantíssimo nesse processo, né? Os servidores do Banco Central certamente estão entre os mais qualificados do Brasil, inclusive do sistema financeiro, que é um sistema altamente moderno e de alta qualidade no Brasil. Como é que está esse processo agora e o que a gente pode esperar para o que está para ser anunciado do Real Digital? Maravilha, obrigado mais uma vez pela oportunidade. A federação ela tem, desde 2017, acompanhado, junto com o próprio Banco Central, um desenho de projetos de inovação e iniciativas de inovação capitaneados pelo regulador. Isso tem uma certa novidade também, né? Você tem mais ou menos 10, 15 anos que os reguladores financeiros entenderam que precisavam estar na mesa discutindo inovação com o setor privado. Por uma questão desde segurança para o cidadão e a garantia que essas inovações causassem impacto positivo para toda a população, mas porque isso faz parte de um desenho de desenvolvimento da nação. Então, o Banco Central tomou essa decisão em 2017 de criar um laboratório de inovação, o LIFT, Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica. Em 2018, a gente teve o primeiro batch dessa inovação, a primeira edição dessa inovação, e a gente discute, desde 2018, algumas dessas tecnologias, modelos de negócio importantes. Pagamento instantâneo, que acabou virando PIX, sistema financeiro aberto, a ideia de você ter padronização e interoperabilidade entre dados consentidos pelo cliente, que acabou virando o Open Banking e Open Finance, e a criação de uma moeda digital, do Real Digital. No ano passado, a gente teve a criação de um laboratório especial, o Lift Challenge Real Digital, para cuidar especificamente dessa criação, para que o Banco Central pudesse perguntar para as instituições financeiras quais seriam os casos de uso de uma moeda. Quer dizer, se o Brasil emitisse uma moeda digital, como os bancos, as instituições financeiras, as fintechs, as cooperativas de crédito, acham que poderiam usar essa moeda... Qual problema ela vai resolver? Qual problema ela vai resolver? Como ela ajuda a vida do brasileiro de verdade? Isso aconteceu no ano passado, a gente teve 9 projetos de caso de uso muito bem elaborados e muito bem desenvolvidos, e nesse momento a gente está nessa transição de início de piloto do Real Digital. Então, a gente teve um laboratório de inovação para o entendimento dos modelos de negócio nos casos de uso de tecnologias, e aí você amadureceu o desenho e agora a gente está em piloto. Então, o piloto começa oficialmente agora, a gente teve, por sinal, ontem a primeira reunião oficial. Peraí, deixa eu fórum. só fazer uma colocação aqui, o Henrique, pelo seguinte, o Rodrigo. É Rodrigo Henriques, né? Henriques, então, se eu misturar, tudo bem. Mas, o Rodrigo, é porque, como a gente está gravando um podcast, só para a gente dizer aqui, nós estamos em junho, finalzinho de junho de 2023. Então, é agora que o piloto está começando. Exato. No final de junho de 2023, o piloto começa. A ideia é que você, literalmente... Piloto é um termo interessante para dizer que você ainda está em fase de teste. Essa é uma coisa boa para lembrar para quem está ouvindo esse podcast. Você está testando uma moeda digital, você está vendo qual valor ela traz para a sociedade, ao mesmo tempo que você está testando que segurança você tem no uso dessa moeda. Como é que você mantém privacidade dos dados financeiros e pessoais com o uso dessa moeda e tem todos os ganhos adicionais. Programabilidade numa moeda digital, composibilidade, que parece que agora... Gente, essas palavras são muito componibilidade, né? Que agora parece que é componibilidade do uso dessa moeda. Escalabilidade já é bastante conhecida. Então, acho que é isso que está acontecendo agora. A gente tem essa primeira fase. Raul está acompanhando muito de perto, foi um dos projetos, né, que passaram. E a gente está super feliz porque você tem, no final, 16 projetos que passaram agora para o piloto, mas a gente acompanha isso até fevereiro, março do ano que vem, e tem um momento de dizer lições aprendidas nos próximos 7 meses, 8 meses.
Então, esse é um a gente vai cenário acompanhar. que a gente tem muito para esse é o conversar cenário sobre provável. Olha, você citou o Open Finance, o Open Banking. Eu quero explorar um pouco isso com vocês também, de como é que essas tecnologias todas, né? O brasileiro está sendo cutucado e provocado pela tecnologia do setor financeiro o tempo inteiro. E isso é sinal de modernização, de avanço, enfim, de desenvolvimento como um todo. Mas, para trazer aquela nossa conversa de bastidor aqui, que eu acho que todo mundo tem interesse em ouvir, contar um pouquinho da história, Raul. A gente contava aqui que toda a revolução tecnológica do sistema financeiro brasileiro, que é considerado um dos mais modernos do mundo, mais seguros, é benchmark para o setor financeiro, inclusive de muitos países desenvolvidos, essa história começou lá em 2002, com o lançamento do Sistema Brasileiro de Pagamentos, o famoso SPB, que foi já uma revolução, criou a TED, o DOC. Se você tiver menos de 20 anos, você não vai nem saber o que foi isso. Hoje você já faz o Pix, nem sabia que existia a TED. Então, recuperar um pouco essa história dessa revolução tecnológica que já acontece há muito tempo no mercado, no setor financeiro do Brasil. Perfeito, Thaís. Nós tivemos vários saltos, né? Você falou do SPB, eu comentei sobre a questão da a compensação bancária no Brasil também foi uma excelente evolução vis-à-vis a outros mercados, né? Então nós fomos tendo uma série de evoluções, série de saltos que criaram todo um ambiente propício para essas transformações que nós estamos vivendo hoje, né? Vale a gente lembrar, por exemplo, a lei dos meios de pagamentos, que abriu todo o mercado de meios de pagamento e permitiu para que as fintechs entrassem no mercado brasileiro, se estruturassem, a gente criasse uma nova dinâmica competitiva. Ela, na verdade, está completando 10 anos. Aliás, 10 anos em novembro de 2023. Isso, né? Que é um marco também, foi um marco importante. Tudo isso aí está criando um ambiente para essas transformações que nós estamos vendo. Lógico que elas estão ocorrendo cada vez mais rápido, de forma mais rápida. Nós implementamos o SPI, que é o sistema, a infraestrutura que suporta o Pix, num prazo que ninguém acreditava que o sistema financeiro ia conseguir implementar esse prazo. Agora já estamos falando de uma transformação do Open Finance, a transformação do Real Digital. São ondas evolutivas sobrepostas, mas todas elas vieram de uma base muito bem fundamentada no Brasil e um regulador muito bem estruturado que permitiu e incentivou que essas tecnologias fossem desenvolvidas de maneira muito diferente e muito competitiva em relação a outros mercados no Brasil. Você sabe, Rodrigo, que eu estava me lembrando aqui de recentemente o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, a mesa de banqueiros centrais, uma mesa ali composta com 4, 5 pessoas apenas para discutir a modernização do sistema de pagamentos e o Real Digital. E o que ele dizia, os outros banqueiros centrais ficavam assim, nossa, mas vocês já fazem isso no Brasil? Então eu acho bacana fazer esse reconhecimento, porque o Roberto Campos Neto é o cara que está presidindo o Banco Central agora. Mas essa é uma história que já começou lá atrás, como a gente colocou, e queria ouvir o teu testemunho dessa evolução que nos coloca aqui hoje, né? Não é um desafio que começou ali atrás, é uma história que vem sendo costurada há mais tempo. Atualmente a gente tem alguns termos vinculados ao Pix, ao Open Finance, até o próprio Real Digital, que o Banco Central adotou, que é a agenda evolutiva. Então, a agenda evolutiva eu acho que é um conceito ótimo. O Banco Central tem uma agenda evolutiva para todo o sistema financeiro. Então, o Banco Central brasileiro, ele pensa o sistema financeiro em décadas. Então, vocês estavam destacando, Thaís e Raul, estavam destacando o SPB, e no comentário à parte que eu fiz, eu falei, tem país tentando inventar o SPB. E a gente comemorando 21 anos de sistema de pagamento. E você tem inclusão financeira, você tem transparência do setor financeiro. Segurança. Né? Segurança, educação financeira e sustentabilidade. Então, acho que é isso. O Banco Central tem uma agenda guia para todo esse processo evolutivo. Essa evolução é super importante. Eu acho que a gente chega num ponto aqui da conversa, Raul, já passo para você, mas vou pegar carona no que o Rodrigo disse aqui, para tentar entender assim, Rodrigo, como é que a gente vai, como é que o brasileiro vai conviver com tantas tecnologias sobrepostas, como o Raul colocou, quer dizer, em termos de produto, de flexibilização do mercado, de solução para o cliente, como é que a inovação, a personalização, por exemplo, parece que cada produto é feito para uma pessoa, é isso que essa tecnologia vai promover? A gente tem o maior sistema de pagamento instantâneo do mundo, nosso chama Pix, ele é brasileiro. A pessoa fala assim, mas calma aí, ele é maior do que o da China, maior do que o da Índia? Falaram, a gente não vai comparar com o tamanho da população. Exato, em termos absolutos, né? A gente é a população que mais usa transação instantânea, é que adotou mais rápido e tem se beneficiado muito dessas criações
onde o regulador está à frente em alguns momentos, mas é onde, claro, que o mercado privado, as instituições financeiras estão participando e direcionando essa inovação também. Aí que eu te pergunto, Raul, em que estágio estão o sistema financeiro, as empresas financeiras, né? Como é que está a velocidade, o investimento, o preparo para essa mudança? Bom, eu acho que, na verdade, hoje a gente vive os efeitos de um tripé muito importante. A gente tem uma evolução significativa da regulação, a regulação se modelizou sensivelmente, né? Nós tivemos um processo de evolução tecnológica enorme, né? Com uma série de tecnologias digitais chegando, principalmente a partir da mobilidade, né? O amplo uso da mobilidade, 5G chegando agora, inteligência artificial, tudo isso aí cria um ambiente propício para você implementar novas experiências para o consumidor. E você tem, como o Rodrigo estava falando, um consumidor muito propenso e aberto a esses novos produtos e serviços. Esse tripé está gerando um ambiente de plena e fomentando um ambiente de plena digitalização da economia. É isso que nós estamos vivendo o limiar de uma transformação tão profunda que realmente a gente vai olhar para trás e a gente não vai acreditar o quanto que a gente evoluiu em termos de digitalização. E agora nós já estamos entrando numa seara de discussões de, ok, a partir dessa digitalização, da inclusão financeira, temos muito a fazer ainda na parte social de educação financeira, de oferta adequada de produtos e serviços, todo esse ambiente que a gente precisa melhorar, né? Mas isso já criou uma nova realidade brasileira, que agora a gente começa a falar sobre tokenização da economia. E as instituições financeiras, elas estão prontas e ávidas para fazer influenciar esse novo ambiente de digitalização do setor financeiro para os clientes. Perfeito. Esse tripé que a gente está falando aqui, ele criou um novo ambiente competitivo. Que isso aí isso é uma alavanca do processo transformacional. Porque no momento em que você tem os novos entrantes, entrando com tecnologias, experiências, um novo modelo de precificação, um novo modelo de relacionamento, provocou o quê? Um efeito positivo de digitalização dos grandes players brasileiros, que hoje são bancos que já são bancos completamente diferentes do que eles eram 10 anos atrás. Totalmente digitais, quase. Totalmente digitais, apesar do gigantismo desses bancos. Então isso aí criou um novo ambiente competitivo para o mercado brasileiro, que eu acho que em poucos lugares do mundo a gente conseguiu criar um ecossistema e um movimento e um ambiente tão propício para o processo não só de digitalização, como de ampliação da competição. Peraí, Rodrigo, já volto em você, mas quero aproveitar o seguinte, a data, o Rodrigo até citou isso aqui, a data esperada é final de 2024, nós estamos em junho de 2023, na Febrabantec de 2023, e a data esperada é final de 2024 para começar a operar com algumas pessoas. O sistema vai estar pronto, o sistema financeiro vai estar pronto. E que tipo de gente vai usar? Quem que você acha que vai ser o primeiro da fila? Sempre tem um sujeito, né? O primeiro da fila compra um celular novo, primeiro da fila. Quem vai ser o primeiro da fila a querer usar a moeda digital? Bom, o primeiro ponto na verdade, assim, o que me chama a atenção é a mobilização do sistema financeiro como um todo em prol do projeto do Real Digital. O piloto do Real Digital, ele na verdade hoje tem mais ou menos umas 9 categorias de participantes ali. Eu tenho bancos tradicionais, bancos digitais, fintechs, empresas de tecnologia, tenho bandeiras de cartões participando, tenho big techs, tenho cooperativas. Então, quer dizer, esse indício de mobilização do sistema financeiro é algo extremamente positivo. Isso mostra que possivelmente, lógico, todo o cronograma é um desafio, mas nós teremos talvez um processo de implementação relativamente rápido, perto do nível de complexidade de um projeto dessa envergadura, né? O que vai acontecer na sequência, quem vai ser o primeiro a usar, realmente é uma incógnita, né? Mas para o consumidor final vai chegar um real tokenizado, produtos decorrentes de um real tokenizado. E isso aí é um novo salto que a gente dá a partir de um ambiente que a gente falou aqui que foi criado extremamente propício, que vai permitir o surgimento de novos produtos, serviços e experiências que realmente, se alguém disser que já sabe como é que vai ser, esse jogo vai acabar, eu acho que está se enganando. Porque a quantidade de inovações que podem surgir a partir desse arcabouço, com essa quantidade de empresas que estão participando desse piloto, né? Envolvidas, sim, e a diversidade desse ambiente, eu acho que realmente nós vamos ter surpresas bem positivas no futuro.
Tua vez, Rodrigo, te ouvi. Você citou aqui dessa coisa do brasileiro aderir com muita facilidade, vontade, né? E eficiência à tecnologia. No caso do Real Digital, você espera essa mesma velocidade ou tem uma diferença, por exemplo, para o Pix, do sistema de pagamento? Pode ter uma confusão? Que tipo de produto ou serviço precisa surgir junto com o Real Digital para ele ser reconhecido como uma ferramenta nova? Essa pergunta é ótima e a referência do Pix é super importante. E eu vou até já dizer, nada supera o Pix. Pix com orgulho, né? Nada supera o Pix. O Open Finance está com um problema de explicar que não é o Pix. Né? E o pessoal fala, mas o Open Finance não pegou. Não, o Open Finance pegou, ele não é o Pix. O Pix é um serviço tão claro que é uma transferência imediata, 24/7 entre pessoas, ou um pagamento imediato, né, 24/7, 24 horas, 7 dias na semana, sem parar, que é claro que essa adoção de um produto conceitualmente simples e super importante ia ser muito grande. O que a gente tem do Pix para o Open Finance, que é uma infraestrutura, é um sistema. É um ambiente onde você diz, olha, literalmente, está aqui as peças de Lego, vamos discutir o que vão ser montadas com ela. Eu adoro essa comparação com o Lego, é muito bacana. É muito bacana, porque você entende, olha, tá, o que aconteceu? Bem, a primeira coisa que aconteceu é que você tem dados padronizados. Para o cliente final, ainda nada. Esses dados agora, eles são interoperáveis, como eles são padronizados. Então, qualquer instituição pode usar o mesmo dado e liberar acesso de uma para outra. Aconteceu o que para os clientes final? Ainda nada. Você vai criando uma infraestrutura que, a um determinado momento, a instituição financeira fala, olha, se você quiser vir para o meu banco, para a minha cooperativa, para a minha fintech, você dá um ok e sua conta está aberta em 10 segundos. Aí você fala, que mágica é essa? Que eu não mandei nenhum documento. Não quer meu CPF, RG, CEP, comprovante de residência. Eu peguei todos os seus dados, que já estavam numa outra instituição, que você consentiu e agora começou. E aí você vai construindo serviços em cima. Então, esse chamado onboarding de 10 segundos, 15 segundos, é uma maravilha moderna do sistema financeiro que vai ser construído em cima de Open Finance. A ideia de você ter um encaminhador de proposta de crédito, baseado em Open Finance, dados abertos, interoperáveis, todas as instituições financeiras possam enxergar. Eu, Rodrigo, preciso de um crédito para terminar o mês. Eu não peço para minha instituição financeira. Você pede para o mercado. Para o mercado financeiro. E como é que o Real Digital entra nessa história? Ótimo. O Real Digital é mais uma camada dessa evolução, aonde a informação do valor, a informação da moeda, ela está registrada num token, que é uma tecnologia específica de blockchain. A princípio, de novo, você fala, isso muda o quê? Isso vai fazer pagamento instantâneo? Vai, o Pix já faz. Eu consigo fazer compartilhar? Já. Eu consigo pedir crédito? Já, mas isso já é mais Open Finance. O que ele traz é uma ideia de programabilidade. O que ele traz, a possibilidade de você ter uma moeda em token, ele traz a ideia de contrato inteligente. O exemplo clássico, que é importante a ser dado mesmo, a gente pode dar vários outros, mas o exemplo clássico é, quando alguém vai comprar o carro de outra pessoa, você tem ali uma questão chamada contraparte, confiança na contraparte. Eu transfiro o dinheiro do carro primeiro ou eu pego o DUT e a chave? O DUT sendo a parte importante que diz que o carro é meu. A outra parte está pensando a mesma coisa. Eu te entrego o DUT ou eu espero a transferência? Um contrato inteligente resolve esse problema de confiança entre partes. Diz nenhum nem outro. Eu transfiro o dinheiro digital, tokenizado, real tokenizado, para o contrato. Você transfere o DUT digital, tokenizado, para o contrato. Quando eles se encontrarem, a transação vai ser feita. Se eles não se encontrarem, eu posso ter transferido meu dinheiro volta. Você pode ter transferido o documento de transferência do carro, se eu não transferir o dinheiro volta. Se você imaginar isso agora e diz assim, mercado financeiro, bancos, fintechs, cooperativas, criem agora serviços financeiros que a gente nunca pensou que aceitam uma programação super complexa.
novas experiências. Exato, era isso que eu queria te ouvir. E tem lá esse brainstorm criativo no sistema financeiro. Eu acho que isso aí... Vai vir com bula? Assim, o Real Digital vem com uma bula, modo de usar? Vai precisar vir com modo de usar? O Real Digital é uma infraestrutura, que o Rodrigo explicou muito bem, que está sendo montada para uma camada de uma série de novos produtos e serviços e experiências que vão se utilizar muito dessa programabilidade dos contratos, né? Mas eu queria até adicionar algo mais, Rodrigo, que é a questão da tokenização de ativos no Brasil. Exato. Isso é uma coisa que realmente a gente vai ouvir falar muito sobre isso aí. Hoje, a gente tem uma série de ativos hoje que estão travados na economia brasileira. Então, um efeito real mesmo, efetivo, de uma tokenização da moeda é você poder pegar ativos, sejam tangíveis ou intangíveis, ativos existentes na economia e fragmentar ele pela economia, permitir que uma série de investidores possam comprar fragmentos de um determinado ativo, que você possa investir numa CCB, que é uma cédula de crédito bancário, que foi um empréstimo que o Rodrigo pegou em outra instituição, que você possa exatamente criar funding para toda uma nova dinâmica. A interconexão dos produtos, dos ativos e tudo vai ser uma coisa infinita, isso, né? Que você possa vender o seu imóvel de forma completamente fragmentada, né? Para N compradores no mercado, né? E você não precisa se desfazer daquela moradia, mas você fragmentou, você na verdade criou N partes daquele seu ativo que hoje ele é difícil você fazer isso aí. Sim. Né? Então isso vai se transformar em algo relativamente comum no futuro com o processo de implantação do real tokenizado, que está dentro do real digital. Rapazes, estamos chegando no final, mas eu quero essa última pergunta aqui. Primeiro, saber se está faltando alguma coisa. Deve estar faltando, né? Deve estar faltando um monte de coisa, porque esse é um assunto sem Daria fim. para a gente falar bastante. Mas eu queria ouvir vocês assim sobre um aspecto seguinte, né? Da coisa da permanência da mudança, né? Dificilmente a gente vai viver um retrocesso com o real digital, né? Nós não tivemos retrocesso com o sistema de pagamentos brasileiro lá há 20 anos. Não tivemos retrocesso com as mudanças que vieram acontecendo, que a gente já fez essa releitura aqui. Com o real digital é a mesma coisa, quer dizer, são mudanças perenes e que não tem volta. A partir delas, só para frente, Rodrigo. O real digital acompanha uma escolha que a sociedade já fez, que é da digitalização do dia a dia. A gente, né, conversa usando o celular o tempo todo, através de mensagens digitais, a gente se faz encontros na empresa e familiares por vídeo, cada um morando numa cidade, num país, a gente pede comida pelo aplicativo, a gente já fez essa escolha como sociedade. O real digital, ele vem garantir que as finanças também se transformem 100% no processo digital. O Raul lembrou super bem. A parte de tokenização, ela cria essa possibilidade de como é digital, é infinitamente fracionável. Qualquer parte minúscula pode ser possível. Qualquer byte, né, tá ali para dizer, olha, eventualmente é uma tecnologia que tem uma promessa de ter uma eficiência tão grande no registro dessa informação, desse ativo, na fracionalização, na comunicação, que eu, Rodrigo, posso olhar e falar, deixa eu comprar 0,00001% do apartamento em Miami. Que é uma coisa que eu não vou conseguir fazer nunca hoje e não faz sentido no mundo financeiro. Mas é mais. As contas digitais, elas vão ficar ainda mais baratas para as instituições. Então a ideia de você ter conta sem taxa de mensalidade, contas gratuitas, ela se expande ainda mais porque ela fica ainda mais barata para a instituição que adotar um modelo. As transferências ficam mais baratas, os investimentos mais baratos e acessíveis. E isso então, é uma coisa que se espalha, né? E aí não tem por que ter volta. E aí a ideia de ter volta. Então acho que a gente não tem. A gente tem uma adoção de uma moeda que... Eu adorei a sua pergunta se ela vem com bula. A moeda não vai precisar de bula. O que ela faz, sim. Então, na hora que eu precisar, na hora que alguém me ofertar um serviço cheio de garantias, na hora que um hotel falar para mim, se você fizer a reserva 6 meses antes, se chover, eu devolvo 80% da reserva, isto, na verdade, ele está dizendo, eu só posso fazer porque eu tenho um real digital. Porque eu faço um contrato inteligente que garante que esse contrato vai checar
Eu não vou ficar descapitalizado Você até lá. Não vou ficar descapitalizado e para o cliente vai dizer, gente, eu não quero ir para uma praia com chuva. Então eu estou disposto a pagar agora esse dinheiro, mas com a garantia que se chover, me devolve 80, 70. E essas criações novas vão ser Sem possíveis. ter que esperar acontecer, né? Quer dizer, é uma garantia que eu acho que o Raul E aí não falou. tem volta, e aí é melhor para todo mundo. Eu acho que é isso, é melhor para quem oferta, é melhor para a gestão financeira, é melhor para o cidadão. E aí não tem volta. Não tem volta e promove crescimento econômico, Raul, para a gente fechar essa evolução que não haverá. Eu não tenho dúvida que isso aí provoca com maior competitividade, crescimento econômico, uma nova dinâmica para o sistema financeiro. O Real Digital, na minha opinião, ele é uma peça em um quebra-cabeça que está se montando, em um quadro que está se montando, e mais uma peça que nós estamos colocando nesse quadro, que está realmente afirmando aquilo que eu falei no início, a plena digitalização da nossa economia. Isso é transformacional, isso é mais profundo do que a gente imagina, né? E vem a pena agora da tokenização dessa economia, isso é, a economia tokenizada, que vai trazer uma série de benefícios que a gente falou sobre alguns deles, né? E que vai levar para um ambiente sem volta, de plena digitalização, tokenização da economia, de inclusão financeira. Eu acho que a gente vai viver também os efeitos positivos disso, uma nova rodada de inclusão financeira. Temos aqui, apesar de toda a evolução tecnológica, toda a evolução de experiência, regulatória, tudo que a gente conseguiu fazer até agora como sistema financeiro, temos uma dívida ainda voltada para a questão da educação financeira. Isso não pode ser esquecido. Né? É um desafio enorme, muito né? grande, isso não pode ser esquecido em hipótese nenhuma, porque nós podemos ter um mercado extremamente evoluído, mas se o consumidor não for educado para isso, realmente a gente não vai ter os ganhos necessários. Enfim, são ondas sobrepostas de evolução que nos colocam realmente num patamar que a gente vai ter um horizonte aí nos próximos anos. Eu falo, nos próximos 5 anos, o sistema financeiro não vai ser nada parecido como ele é hoje. Nossa, quem tiver curiosidade, é só estar vivo para ver, né? Porque não vai ter jeito, né? Olha, Rodrigo, Raul, obrigada. Foi ótimo ouvir vocês. Aprendi bastante. Espero que você que tenha acompanhado a gente também tenha aprendido um pouquinho. Vamos esperar para ver que bula é essa, né? Do Real Digital, o modo de usar mais essa tecnologia. Muito obrigada pela sua companhia. Eu me despeço aqui desse podcast que a gente acaba de gravar na feira da Febraban Tech 2023. Até a próxima.